Beleza, vamos entender até aqui? Na noite de quinta-feira vazou um áudio do Cid onde ele dizia, dentre muitas coisas, isso aqui. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Antes de eu dar continuidade ao desenrolar dessa história, eu preciso voltar um pouquinho num passado recente, mais precisamente há 10 meses atrás, para ouvirmos a fala do decano da Suprema Corte do Brasil, o ministro Gilmar Mendes, onde ele comenta o suposto uso de prisões ilegais cometidas na Lava Jato para que pessoas que roubaram bilhões do bolso dos brasileiros delatassem. Recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. Muito severo. Muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, igual esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha, e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Como nós estamos perguntando sobre os atos antidemocráticos, o que nós fizemos para chegar até aqui? E o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Hoje se tem que fazer essa pergunta. Porque se trata de algo extremamente grave. A gente está diante do uso, e aí o ministro Toffoli usou a expressão, acho que de forma muito adequada, que é a tortura no século XXI. Veja que de maneira muito explícita, não é errado. Pau de arara do século XXI. O pau de arara do século XXI. Veja, Conselho de Defesa de Sérgio, o prazo de 5 dias para manifestação do assentimento ou não do acusado com as medidas cautelares consignadas. Se positivo, procederei à substituição. Portanto, é uma situação extremamente grave. E veja, tem que haver algum tipo de sanção para que a autoridade investida desse imenso poder não possa fazê-lo sem alguma consequência para o sistema. E, claro, o sistema clama por consequências, que é a anulação do julgamento. Quem faz assim não atua com imparcialidade, que é devida. E eu não vou enrolar aqui com a introdução, eu vou direto explicar o que é que eu entendi após ler tudo e ver tudo que saiu a respeito. E povo do TSE que tá me monitorando para avaliar minhas opiniões e decidirem se eu mereço um alerta, fiquem tranquilos, eu vou usar só a mídia certificada por vocês. Cid tinha um acordo de colaboração premiada há vários meses. O conteúdo supostamente deveria ser sigiloso, porém, ao longo de todos esses meses, assistimos vários trechos, talvez escolhidos, divulgados a conta-gotas nas principais mídias, que de quebra são aliadas do governo Lula. A cada semana, um trecho novo era divulgado e o assunto parecia jamais ter fim. Era como se a intenção fosse pautar todo mundo, porque do momento que você divulga a íntegra, a galera lê, forma a sua opinião e pronto. Mas se você solta isso a conta-gotas, você pode repercutir, tripudiar, criar novas narrativas e opiniões a cada semana. E aí você fica com a sensação que todo mundo só fala disso, que é de interesse de todo mundo. Isso é uma tática de marketing, mais ou menos o que a Mind fazia. Mas você lembra o que a Catanhede disse? Ela disse que antes de prender o Bolsonaro, eles precisavam convencer
Você. Só que no caso rolou o efeito inverso, já que a galera encheu o saco e a questão maçante, exposta de forma militante, criou um ar de perseguição ainda maior do que a galera sentia antes. O tempo passou e tivemos a operação da Polícia Federal chamada Tempos da Verdade, onde tivemos várias prisões, entre elas a de Felipe Martins, que mesmo provando que o motivo que gerou sua prisão é falso e tendo um parecer favorável da PGR para sua soltura, continua preso. E o fato é que essa operação, conforme amplamente relatada pela mídia, teria se baseado na delação premiada do Cid. Vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos pular para o dia 14 de março, onde os trechos da delação de Cid, sigilosa, supostamente sigilosa, né? Porque, como eu disse, trechos escolhidos para vazamento estavam na mídia toda semana. Diziam que ele, Cid, havia afirmado que Bolsonaro teria tramado um golpe de Estado e também que o próprio Bolsonaro teria mandado ele resolver a questão do cartão da picadinha. Nesse momento, Cid aciona a Polícia Federal e pede uma cópia dos vídeos da sua delação premiada. E para solicitar esses vídeos, Cid diz que o que saía na mídia não correspondia ao que de fato ele teria delatado. Portanto, era uma narrativa criada, uma falsa narrativa. Para que você entenda isso melhor, eu separei um trecho da matéria. Abre aspas. O pedido foi feito após Cid reclamar nos bastidores que trechos de seu depoimento transcrito teriam sido encaixados em narrativas, ou seja, não corresponderiam ao que ele de fato falou. O ex-ajudante de ordens reclama de pelo menos 2 pontos. Ele disse a aliados, por exemplo, que nunca teria afirmado em depoimento à PF que Bolsonaro tramou um golpe de Estado. Fecha aspas. Lembrando, galera, isso foi dia 14 de março. No mesmo dia 14, como nós sabemos, a Polícia Federal de fato conversa com jornalistas, principalmente do Grupo Globo. Bela Megali já tinha resposta para o pedido de Cid na matéria A Posição da PF sobre o pedido de Cid para acessar vídeos de sua delação. E a resposta tá dentro da matéria. Abre aspas. A Polícia Federal não pretende atender ao pedido do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para ter acesso aos vídeos dos interrogatórios gravados durante sua delação premiada. Fecha aspas. Cid queria confrontar a versão da sua delação versus o que a mídia estava divulgando, mas essa opção foi negada. Ela não vem mais. Gravem essa informação. Agora vamos pular diretamente para a noite de quinta-feira, quando a Veja publicou o áudio do Cid. E como eu imagino, todos ouviram, eu não vou deixar esse vídeo mais longo do que ele vai ficar. Então eu vou resumir o que ele disse. Cid disse que a Polícia Federal queria que ele falasse sobre algo que ele não sabia ou que não aconteceu. E que não importava o que ele dissesse, a Polícia Federal não aceitava. E diziam que a versão que ele contava era falsa, que os fatos não poderiam ter ocorrido como ele estava alegando. 2, que a narrativa estava pronta, que eles não queriam saber a verdade, que o Cid teve a sensação de estar ali para confirmar a narrativa já criada por quem o investiga. 3, que ao citar termos de delação, a Polícia Federal dizia que ele seria indiciado e que pegaria 30 anos de cadeia. 4, que a lei como conhecemos teria acabado e que agora a lei era a Polícia Federal e Alexandre de Moraes. Entendeu? Alexandre. Ai, não aguento. Pelo amor de Deus, TSE, é só uma piada. 5, que as pessoas eram presas e soltas sob a vontade de um único juiz. 6, que Alexandre de Moraes se encontrou com o presidente Bolsonaro na casa de Ciro Nogueira. E eu já vou voltar nesse item porque os jornalistas mega informados já têm uma versão desse encontro. Aguenta aí. 7, que o mais prejudicado era Cid, porque no seu caso está envolvida a sua filha, sua esposa e o seu pai. E 8, que se ele não colaborasse, iria pegar 30 ou 40 anos, já que as pessoas de menor potencial do governo, e eu imagino que sejam os presos do 8 de janeiro, estavam pegando 17 anos de prisão. Esses aí foram os principais tópicos, portanto, vamos comentar um a um. Sobre ele estar sendo forçado a falar sobre algo que não sabia e sentir que a intenção não era a busca pela verdade e sim a confirmação de uma versão pré-criada pelos investigadores? Bom, eu não preciso dizer que não é assim que se faz delação, né? Mas eu não vou dar aqui a minha opinião porque as pessoas são monitoradas pela Polícia Federal por opiniões que eles consideram desagradáveis na internet. Como disse o próprio moço da Polícia Federal em audiência no Senado Federal, ao explicar por que eles detiveram um jornalista português para interrogatório. A manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil.
Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Então, por esses motivos aí, eu não sou doida de dar minha opinião. Então, eu vou ficar com a opinião dos ministros do STF, porque eles podem. Pode tudo. Dos objetivos, o Cid deu algum tipo de munição para levantar uma suspeição, e aí os advogados com quem eu conversava hoje de manhã falavam: o único jeito de a gente ter certeza, de checar quem está falando a verdade é com a abertura, com o fim do sigilo. Aí eu dei risada. Eu falei: mas está parecendo então que é uma articulação totalmente orquestrada. Por isso que a gente está, vários ministros do Supremo com quem eu conversei hoje falavam isso para mim, para tentar pressionar para derrubar o sigilo, porque é isso que eles querem, porque, como você bem disse, não interessa a Cid anular a sua própria delação premiada. Sim. Você fala assim: mas qual seria o motivo disso? Por que o Cid ia querer? Por quê? Não faz o menor sentido, porque não é só o Cid, é a família do Cid. Família. Então, assim, realmente, como se ele tivesse dado algum tipo de munição para os bolsonaristas, e aí eu estou falando do ponto de vista jurídico, que eu já falei da política, quando eles pedem para acabar, eles estão cogitando pedir o fim do sigilo dos depoimentos. Então vai ter essa resposta vindo do Supremo. Então eu acho que não foi, nada deles é improvisado. Eu acho que isso é um ponto, devolvendo para você, Otávio, ficar parecendo sempre que é uma coisa assim, sem pensar. Não é sem pensar. Não. Tem método, como diria Carlos Bolsonaro. Aí ela termina aqui falando, eu cortei o áudio, mas ela fala: tudo vindo dos bolsonaristas tem método. E aqui eu tenho uma dúvida. Da Lava Jato nós assistíamos a todos os depoimentos da delação na íntegra. Era tipo uma série, mas a gente assistia todos os episódios. Qual que é o problema da delação do Cid se tornar pública? A PF negou, o STF acha que esse foi o motivo do áudio vazado. Por que as pessoas não podem ter acesso a esses vídeos, a essa informação? E no outro ponto, a Sadi fala abertamente, porque o Cid iria querer ter os termos de sua delação revogados, já que isso não atinge apenas o Cid, mas também toda a sua família, esposa, filha e pai. E aí ela diz, né, tem método. Só que na moral, eu não acho que tenha não, tá? Pra mim, o Cid trocou uma ideia com alguém e essa pessoa gravou. Ou ele mandou um áudio pra alguém e essa pessoa levou pra mídia. E a pergunta que fica pra mim é, quem seria essa pessoa? Bom, a Natuza da Rede Lully, sei lá, parece ter a informação ou então ela tem um achismo muito grande. Ouça. Chama atenção que a prisão se baseia em obstrução de justiça, o que fica claro, porque ele está falando de delação, o que não pode falar de delação é sigilosa. É sigiloso, só quem pode falar é a Rede Lully. Mas houve uma medida cautelar descumprida, ou algumas medidas cautelares, e entre as medidas cautelares é não conversar com investigados. Então, ao conversar com investigados, que pode ser um interlocutor que tenha recebido a gravação ou que tenha ouvido dele próprio, porque Cid não parece na gravação estar conversando com alguém presencialmente. Vou pular 2 itens porque eu vou citá-los quando a gente for comentar o desfecho inicial da história. E é desfecho inicial mesmo, porque nós podemos ainda ter vários finais. O autor é mega criativo. E sobre a fala da Natuza, eu fiquei apenas numa dúvida, porque como é que ela sabe que a medida descumprida pelo Cid foi conversar com uma pessoa que ele não poderia? Como é que ela coloca aí que, não parece que essa conversa foi gravada? Como é que ela sabe dessas coisas se isso tudo tá em sigilo? É achismo ou é informação privilegiada? Enfim, vamos falar da parte em que Bolsonaro se reuniu com Alexandre de Moraes. Por que raios isso teria acontecido? Bom, eu não fazia a menor ideia, mas vocês lembram que jornalistas têm acesso direto a coisas mega sigilosas, né? Pois então, o que seria o teor de uma reunião no meio disso tudo, né? E nessa linha de raciocínio, Raquel Landim, da CNN, passou a fofoca. Ouça.
mas segundo eu conversei com advogados que entendem desse assunto, não tem nenhuma vedação jurídica para que os dois conversem. Procurei o ministro Alexandre de Moraes, que não quis comentar o assunto. Prefiro não comentar. Também conversei com essas pessoas que me confirmaram o encontro, me disseram que a conversa foi apenas entre os dois e não se sabe muito o que eles falaram. Segundo eu apurei, tem todo um contexto por trás disso. Interlocutores da direita têm tentado uma aproximação com o Supremo Tribunal Federal para apaziguar os ânimos e reduzir a polarização. Exemplos: Tarcísio de Freitas vem conversando com frequência com os ministros Gilmar Mendes e com o próprio Moraes. Interlocutores de Bolsonaro também dizem que a direita pode ter uma vitória importante nas eleições municipais em 2024 e pode conquistar maioria no Senado em 2026. E que uma bancada grande de senadores, isso sempre na avaliação desses interlocutores, desses caciques ali da direita ligados a Jair Bolsonaro, aumenta o risco de impeachment de ministros do Supremo. E aí faltou tchan, tchan, tchan. Pois é, Raquel nos dá aí duas opções. A ala bolsonarista procura o Alexandre para tentar acabar com a polarização, o que por si só já é um absurdo, né? Um juiz não pode estar no meio de polarização política, ou pelo menos não poderia, mas sei lá, as coisas estão meio doidas ultimamente. Ou a outra opção seria que em 2026 a direita irá eleger muitos senadores e talvez formar uma maioria na principal casa do Congresso. Oi, Deus, sou eu de novo. E assim Alexandre poderia ficar vulnerável a um provável, nesse cenário, pedido de impeachment. Alguma dessas opções te convenceu? Já vai deixando aqui nos comentários, porque eu tô meio... Os itens 7 e 8 eu também vou agregar o desfecho inicial. Mas antes disso, vamos à análise da mídia sobre a revelação dos áudios do Cid. A CNN procurou juristas que disseram que o teor do desabafo do Cid tem base legal para que a sua delação seja anulada. Mas, diferentemente do que aconteceu na Lava Jato com corruptos, a Polícia Federal aqui avalia que as provas da delação do Cid vão continuar válidas após a sua prisão. E já que eu citei a Lava Jato, o Otávio Guedes da Rede Lully tem uma opinião interessante sobre isso. E para eu comentar essa opinião, vocês primeiro têm que ouvir, né? Primeira pergunta que fazer: a quem interessa a gravação e a divulgação desse áudio? A quem? Interessa a defesa de quem está enrolado. Então interessa a defesa de Bolsonaro, interessa a defesa do major, do general Heleno. É um gênio esse cara, né? Interessa eventualmente até do Teófilo, do Braga Neto. A essas pessoas interessam. Por quê? Qual é a estratégia deles? A estratégia que eles estão seguindo é a lavatização dessa investigação. Sim. Essa é a estratégia. Então, primeiro, dizer que o Alexandre de Moraes é o juiz universal, é um juiz que não é competente para esse caso, assim como o Moro foi considerado na Lava Jato. Que Alexandre de Moraes conseguiu a delação do Cid após uma prisão alongada, sem pena, em que ele foi proibido de ver a mulher, etc. Mas isso é tudo verdade. Isso aconteceu. E agora tem um áudio para dizer o seguinte: o juiz é suspeito. O que estava faltando, o juiz é suspeito. O Alexandre de Moraes é um adversário do Bolsonaro, quer condená-lo, já tem uma sentença pronta, como o Moro fez com o Lula. Então, é o processo, claro, de lavatização desse processo. Por isso que eu considero que interessa zero a Mauro Cid. Interessa zero. Um gênio. Nossa, que análise, assim, que só ele perceberia. Primeiramente, ele diz que interessa as defesas dos envolvidos por motivos óbvios. Os caras sofreram busca e apreensão por conta da delação do Cid. Se ele foi coagido a dizer coisas, isso significa que provavelmente essas pessoas não deveriam ter sofrido busca e apreensão. E ali eu tava zoando, tá? Porque você não precisa ser gênio pra chegar a essa conclusão não, tá, fiote? Mas o tom que ele usou pra falar soa como deboche, como se já tivesse rolando uma investigação sobre o assunto e ali não era nem 2 horas da tarde, tá? Ninguém sabia nada que tava rolando, mas seu carinha lá da Rede Lully sabia. Se bem que aqui tô sendo juninha,
Juninha, né? Tô sendo bem Juninha, porque é Rede Lully. Altos contatos. Os caras, obviamente, já tinham um roteiro pronto. Ou um pano pronto na mão. O que dá no mesmo. E quando ele cita a lavatização de todo esse caso, não é viajar na maionese, porque foi exatamente o que aconteceu na Lava Jato. Delatores confessam de roubarem milhões e milhões de dinheiro público, depois disseram que foram coagidos pelo Moro a delatarem, a devolverem os milhões, e a Suprema Corte disse: "Oh meu Deus, tadinhos, você ouviu esse crack? Foi do meu coração quebrando." E assim as sentenças, as provas foram todas anuladas. Afinal, foi um processo injusto, conduzido por um juiz parcial com uma polícia federal que, segundo Gilmar Mendes, praticava tortura. No momento onde nós tivemos a prisão do Cid por cartão de picadinha, permanecendo 4 meses preso após sua esposa, filha e pai serem envolvidos e sendo liberado no dia seguinte à homologação da delação premiada que falava de golpe, bom... De novo, Fiote, você não precisa ser gênio, né? Mas a análise que mais me deixou... Temos um Sherlock Holmes aqui. Foi a do camarote, onde ele disse o seguinte: forma prática, né? Pode ser revista essa delação do Cid, ponto. Né? Isso não vai. Eu vi de uma alta fonte que está na linha de frente da investigação que fala, não vai ficar dessa forma. A questão isso serve a quem? A quem? A gente tem que entender. Serve ao bolsonarismo. Sim. Que vai fazer um carnaval diante disso. É tudo que o bolsonarismo precisava. Agora, dá para você pegar essas palavras do Cid e falar: é isso mesmo, coitadinho, o ingênuo do Cid, ele foi forçado a falar coisas, a versão dele não está saindo como se pensava. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Você não pode achar isso do Cid. Você só pode achar isso do Emílio Odebrecht, do Marcelo Odebrecht. Porque eu nunca vi o camarote falar assim dessa galera da Lava Jato. Nunca ouvi. Mas enfim, nesse áudio ele tá dizendo que tudo isso serve ao bolsonarismo porque nós vamos fazer um carnaval a respeito. Bicho, deveria ser um carnaval feito por todo mundo que ouviu o áudio. O mínimo que se esperaria seria uma investigação sobre o fato, né? E aqui eu tô falando de fato, galera. O áudio é um fato. Mas o camarote não precisa disso porque ele é um Sherlock Holmes. Baseado no seu sensor aranha, ele já crava. O que o Cid falou não é verdade. Aí você ir com dozinha dele, você é mó fascista, hein? Não, esse final aí foi por minha conta. A gente sempre comenta aqui a estratégia de desumanizar o inimigo, porque aí você pode fazer o que você quiser com ele. Tem o áudio do cara falando um monte de coisas e o camarote mais que debocha. Ele crava que aquilo não é verdade, sem nenhuma investigação a respeito. E aí tem gente que acha exagero quando falam que já tá todo mundo condenado. A própria mídia já condenou. E pra gente caminhar pro desfecho inicial, temos a postagem de Daniela Lima que disse o seguinte, abre aspas: "Bom dia! Além disso, falei com gente graúda da Polícia Federal hoje. O clima pra Cid. Ninguém acusa a PF e o STF impunemente." Fecha aspas. Ninguém acusa a PF e o STF impunemente. E essa frase me lembrou outro trecho do diretor da Polícia Federal lá no Senado. Vossa Senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da política da linha diplomática do Brasil? Isso é algo natural? Isso é algo normal? Ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião não. Porque o que Vossa Senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde a um inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e, se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Eu acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial
por motivos diversos, e alertas são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas que caberia uma entrevista. Esse número até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor, são 143 mil pessoas sob alerta. Eu entendi, mas houve alguma decisão, então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo, ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? Foi o procedimento técnico normal. Houve uma decisão de uma autoridade em Brasília, da Polícia Federal, para que ele fosse retido no aeroporto? Objetivamente, doutor. A inclusão no alerta passa pela minha coordenação de imigração, pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento. Naquela data em especial, a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? Sabia, a Polícia Federal só pergunta quem, assim especificamente. Porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente. Tá, ele veio ao Brasil de Portugal. A Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? Sim, a gente tem um controle de passageiros, não ele, de passageiros, de todos que entram, todos que saem, a gente faz esse controle de voos. E houve uma decisão, houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal, do diretor, do delegado, de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira? Foi um procedimento protocolar. Foi por conta do alerta? Foi por conta do alerta. E quem colocou esse alerta? O meu setor de análise coloca o alerta, passa na coordenação de imigração e encaminha o procedimento. Ele foi considerado alguma ameaça física? Ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil? Ameaça física, só quer dizer de alguma risco violência físico, de violência? Ameaça física contra alguma pessoa específica, isso. Não. Como contra alguma pessoa específica, naquele momento, não. O senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras, é isso? Além disso, mas não é só essa. Ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do Quebradeira do dia 8 de janeiro. Havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? Não. O senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? O crime contra a honra, sim. O de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira, não. E não é a questão do alerta, senador, não é a ordem judicial. O alerta é um acompanhamento administrativo. A ordem judicial, sim. Eu compreendo, mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com crime, ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra. Sim, passou num setor de análise da coordenação. O senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? Não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte. Eu tô falando o senhor que falou anteriormente. Não fui eu que coloquei palavras na sua boca. Sim. Então, Daniela Lima estava certa. Ninguém acusa a PF, o STF sai impune, já que ainda na sexta-feira Cid foi convocado para comparecer a um novo interrogatório que seria conduzido pelo juiz auxiliar de Alexandre de Moraes. E agora eu vou voltar nos outros tópicos do áudio do Cid, onde ele disse: ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu tô em vacina, eu tô em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos pra todo mundo. E sabendo desse trecho do desabafo do Cid, ao ser chamado para um novo depoimento, o Cid confirmou todo o teor da sua delação. Como nós sabemos disso? Porque, para afastar qualquer dúvida que o áudio do Cid tenha criado, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo da ata do depoimento para que todos pudessem ver. Olha, vocês estão vendo? Cid está dizendo que tudo que ele falou na delação anteriormente é verdade. Ele está mentindo no áudio. Pra gente, ele confirmou tudo. O desabafo do Cid, que de certa forma foi coagido a responder sobre o que não sabia, porque senão pegaria 30, 40 anos de cana, que filha, esposa e pai estavam arrolados e que se ele não colaborasse, a cama já estava feita. O áudio vaza, ele vai depor, diz que o conteúdo do áudio era um momento de estresse, de nervosismo, confirma a delação anterior. Alexandre disponibiliza o documento para todo mundo ler e Cid passar por mentiroso. E quem duvidar, obviamente, é fascista e antidemocrático.
E só lembrando, se você for duvidar, grava pra você, não posta em rede social não. Daniela Lima diz que gente graúda da Polícia Federal informou que ninguém acusa a PF e o STF impunemente. E tem um setor de inteligência da mesma Polícia Federal que emite alertas sobre postagens na internet. Mas eis a síntese. Após reafirmar o conteúdo da delação, que lembrando, Cid havia pedido há pouco tempo para ter acesso aos vídeos porque a sua colaboração estava diferente da narrativa exposta na mídia. Após assinar o papel que confirmava isso e Alexandre retirar o sigilo do documento, Cid foi preso. As alegações foram obstrução de justiça e descumprimento de medidas, porém em matéria da Rede Lully e assim, em lugar nenhum, o Supremo não diz quais medidas o Cid teria descumprido. Já a obstrução de justiça se deu porque o Cid não quis dizer para quem enviou o áudio ou com quem conversou pelo telefone, porque eles ainda não sabem se o áudio foi enviado por Cid ou se foi gravado por alguém. Eles não sabem. Na Rede Lully, eles dizem que se ele tiver usado o WhatsApp, seria um descumprimento das medidas impostas, já que o WhatsApp é considerado uma rede social. Galera, ao saber que seria preso, Cid passou mal e desmaiou. E aí, se você quiser saber o que eu penso, você volta no início do vídeo e ouve novamente as falas dos nossos ministros da Suprema Corte. Eu comungo da mesma opinião. Meu Deus, o mundo tá louco porque eu tô aqui concordando com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que são grandes pessoas, não como o Dino, né? Mas são grandes juristas. Assim pode, né, PF? Mas o que aconteceu com o Cid é algo, mais uma vez, inédito. Se não inédito, muito raro. Em 20 anos, Cid é o primeiro a sair preso do STF após prestar depoimento. Pelo menos nos últimos 20 anos não há registros de outros participantes de audiência que entraram na corte e saíram presos. 20 anos, pega mensalão, pega petrolão, mas o crime do Cid deve ser o mais terrível. E galera, essa semana tivemos mais uma vez várias notícias ruins pro Lully, incluindo a falsa acusação que ele fez ao presidente Bolsonaro de que ele teria levado os móveis do Alvorada embora. Os móveis foram encontrados em setembro e, sabendo o que poderia acontecer se esse fato fosse revelado, o governo permaneceu em silêncio, tipo... Lully e Esbanja gastaram 196 mil sem licitação para a compra de móveis, incluindo um sofá de 65 mil e uma cama de 42 mil. Mas você sabe que você está numa democracia quando um militante da extrema esquerda, Thiago dos Reis, vai até o seu Twitter dizer: bomba! Bolsonaro roubou mais de 260 móveis do Palácio do Alvorada. E nada acontece com ele. Não tem inquérito das fake news porque aparentemente o inquérito é exclusivo para eleitores do Bolsonaro. Após o vexame que tomou conta da internet com direito ao próprio camarote e Reinaldo Azevedo dizendo que o Lully deveria pedir desculpas pro Bolsonaro, o TCU resolveu investigar o ocorrido. Nessa semana o Brasil também bateu a marca recorde de 2 milhões de casos de dengue. Lully foi chamado de presidengue e esse termo chegou a ficar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. O aparelhamento que o desgoverno faz no estado segue tão despudorado que a Veja nos conta que o MEC, Ministério da Educação, apresentou um documento para a iniciativa privada atacando Temer e Bolsonaro, mas exaltando Lula e Dilma, o que gerou um constrangimento perante a carga ideológica que foi exposta. Ministério da Educação, galera. Ministério da Educação. Em mais uma pesquisa agora Datafolha, a desaprovação ao desgoverno aumenta e ele segue perdendo eleitores, inclusive no Nordeste, seu reduto eleitoral. E para tentar melhorar isso, o Lully vai despejar quase 200 milhões do nosso dinheiro na comunicação para ver se ele te convence que você tá sentindo tudo errado, que tá ruim, mas tá bom. Você assiste a Rede Lully e confia. Lully também comete estelionato eleitoral após impor sigilo de 100 anos a mais de 1.000 documentos. Lembrando que nos debates ele dizia que sigilo é coisa de quem tá devendo. Vocês lembram, né? Entre os documentos que foram colocados em sigilo, tá a agenda da Esbanja, declarações de conflito de interesse de ministros de Estado, conteúdos de e-mail de ex-servidores, lista de integrantes alocados no batalhão da Guarda Presidencial do dia 8 de janeiro, que eu não sei se vocês lembram, não estavam lá. A ficha militar do Cid, informações relativas à disputa de territórios indígenas e acesso a processos do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Sei, Lully. Sei. Tivemos a sessão no Senado com o diretor da Polícia Federal responsável pelos aeroportos e o que nós assistimos, pelo menos pra mim,
foi um filme de terror. Para que vocês entendam, o jornalista português foi conduzido para a delegacia para uma entrevista para que ele pudesse explicar se ele acha que o Brasil vive uma ditadura, para explicar o que ele acha do nosso sistema eleitoral, dentre outras coisas nesse mesmo nível. Lembrando que na época do ocorrido, a Polícia Federal se manifestou em um documento dizendo que o jornalista havia sido questionado sobre o seu visto para entrar no Brasil. Fato esse que sequer foi mencionado durante o questionamento. Para mim, esse aqui foi o pior momento. Qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos, que ele teria ameaçado a honra de autoridades? Teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Desses 800 e tantos que foram devolvidos, que não foram aceitos o ingresso aqui no país, houve perguntas para esses de cunho político, como tem aqui, se o Brasil vive numa ditadura, o que ele acha sobre isso, o que ele acha dos atos de 8 de janeiro, ou só foi no caso desse senhor? As perguntas direcionadas pela Polícia Federal são perguntas que dizem respeito à opinião. Não é crime, é opinião. Se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil, qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas? Caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim, ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil, ele seria, vocês perguntaram, ele está dando a opinião dele, né? É a opinião que você nem te prova, né? Ele acha, ele está lá fora, ele está vendo. Esse jornalista seria devolvido? Desculpa. Se ele respondesse sim, acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro, e sim, o Brasil vive numa ditadura do judiciário, ele seria deportado? O apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta, ou é se ele participou, financiou? Era isso que vocês estavam querendo alcançar? Desculpa, com todo respeito à Polícia Federal, essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes, constrangedoras. Mas eis aqui um ponto que para mim é o mais importante. Qual foi a postagem feita pelo jornalista que gerou essa operação em cima do cara? Não sabemos. Galera, esse documento, com a postagem que o jornalista teria feito para que a Polícia Federal se sentisse no direito, na obrigação de interrogá-lo, tem que aparecer. Nós precisamos saber o que foi que esse jornalista postou, e isso precisa ser divulgado para todos. E eu espero de coração que o Senado não deixe isso para lá. O que aconteceu foi muito grave. E só para conhecimento geral, essa semana o inquérito das fake news completou 5 anos de existência. Suco de democracia. Aí tudo isso aconteceu, o assunto vira de novo para Bolsonaro através do ocorrido com o Cid, e agora a gente lê em todos os lugares o receio do Cid de que a sua família também seja presa. Isso tudo sem que a gente tenha acesso ao pedido de prisão do Cid ou a seus depoimentos. Porém, vendo isso, senadores da oposição se movimentaram para que se abra uma CPI do abuso de autoridade que poderia investigar os recentes acontecimentos. Só que fontes da imprensa dizem que Pacheco nunca iria permitir tal coisa. Quem investiga o investigador? Aparentemente ninguém. E é por isso que em 2026 a gente vai ter que renovar o Senado, porque esse não vai ser o foco. Essa é a única solução. Tenham isso em mente. E para finalizar, caso você não tenha visto, a lei que acaba com a saidinha da prisão passou na Câmara e no Senado e segue para a sanção presidencial. O que ocorre é que essa pauta vai contra tudo que o Lula e a sua militância pregam. Porém, o Lula foi aconselhado a vetar a lei apenas parcialmente para não dar munição para os bolsonaristas. Apenas isso, não dá munição para bolsonarista. Esse aí é o estadista da Eliane Cantanhede. E galera, esse é sim o nível da democracia que vivemos. E para quem vem aqui e se expõe porque não aguenta assistir tudo e ficar calado, já que moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, muitos processos, muitos inquéritos, bastante. Medo, a gente também é exposto ao medo. E o medo é um sentimento comum em regimes democráticos. Não esquenta com isso. Mas a sua ajuda nesse momento é muito importante para mim. E é por isso que eu convido você a entrar para a família no teatualizei.app, onde você consegue apoiar o meu trabalho e, em troca, eu te ofereço um conteúdo exclusivo. É a minha forma de dizer muito obrigado por tornar tudo isso viável. Eu sei que não é fácil estar na trincheira durante uma guerra, é assustador. Mas quando você olha para o lado e vê que não está sozinho, a coragem brota
e aí ela predomina. O nome disso é propósito. O presente é deles, mas o futuro é nosso. Portanto, se quiser e puder, é claro, faça parte da família. Para quem usa o Android já tem aplicativo e para o iPhone tá em andamento, mas sempre dá para usar o site. Tem muito conteúdo para você maratonar e essa semana tem vídeo exclusivo aqui do Sofá. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Só que agora eu quero saber de vocês. A família do Cid tá na mira? Vocês acham que essa semana teremos novas prisões? E quem vazou o áudio do Cid? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!